Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo Leão. Bem-vindos à aula 2 de História. Na aula 1 a gente falou sobre linha do tempo, deu umas travadas que eu estava tentando fazer a aula por streaming ao vivo, mas eu percebi que não deu certo, então agora estou gravando certinho para a aula não ficar cortada. Eu pedi para vocês fazerem uma linha do tempo com os acontecimentos da história de vocês e com as datas importantes ao longo dessa vida de vocês, para vocês entenderem a própria história e como é que é essa noção do que aconteceu, são as coisas que já foram, a descrição desses acontecimentos, por que eles são importantes ou não, para quem que é importante, tá? A aula de agora a gente vai falar sobre a questão de contagem desse tempo, né? Se você colocou a data do seu nascimento, você vai ter ali o dia, o mês e o ano que você nasceu. Por exemplo, dia 16 de março de 2008, tá? E aí você vai ter essa data nesse formato. Se você pegar sua certidão de nascimento, você vai ter inclusive o horário que você nasceu. E a história, como ela é uma ciência que vai estudar esse tempo, esse cronos, a gente tem a divisão do tempo, que é muito importante para a gente que é a aula de hoje. Como se divide o tempo na história e como que a gente vai contar esse tempo. Então, primeiro, a gente tem que ter noção que o tempo ele passa e tem fenômenos naturais que o ser humano já observava, já percebia isso no mundo, e esses fenômenos naturais a gente consegue ver com a natureza. Por exemplo, o dia a gente considera o ciclo de sol a sol. Então o sol nasce, se põe, a gente tem o período da noite, o período lunar, e no outro dia o sol nasce novamente, a gente tem um novo dia. Então esse tempo entre o sol nascer, se pôr e nascer de novo, né? Entre nascer e nascer de novo no outro dia, a gente considera como um dia, né? Que é a nossa contagem. Depois de alguns estudos, a gente conseguiu dividir esse um dia em 24 horas, que seria mais ou menos o tempo que a Terra demora para fazer um movimento de rotação em volta dela mesma. Então ela dá um giro, gira, e quando girou de novo, chegou no ponto zero, a gente tem 24 horas aproximadamente, que é o tempo dela dar esse um giro. Então a gente divide a primeira unidade de tempo, que é o dia, em horas, essas horas em 60 minutos, em 60 segundos, mas para a história, geralmente a gente vai utilizar a divisão por dias e não por horas e minutos. Há alguns poucos eventos que a gente vai ter bastante descrição, bastante material de apoio, a gente vai conseguir estudar aprofundando nesse nível aí de hora, minuto. Tudo bem que é o caso, por exemplo, do coronavírus, a gente tem bastante material jornalístico com data, hora certinha, a gente consegue ver a evolução dos fatos. Em fatos históricos mais antigos, que a gente não tinha tanta oferta de material disponível para a gente saber esse detalhamento, a gente vai saber dia, às vezes a gente vai saber mais ou menos o ano que aconteceu aquele evento e não vai saber o dia. Segunda unidade de tempo, a gente vai ter os dias em ciclos lunares. Então a gente percebeu que a Lua ela muda a forma como ela se apresenta para a gente a cada X dias. Esses X dias costumam ser 7 dias, ou seja, 7 ciclos de Sol nascendo e se pondo, vão equivaler a uma fase da Lua. E é a Lua cheia, a Lua nova, a Lua minguante, a Lua crescente. São as fases da Lua que vocês veem na disciplina de ciências, quando vocês vão ter a parte de astronomia. Então a gente vai ter o dia, a semana, e aí a gente vai ter o mês, que é uma observação de uma fase completa da Lua, ou seja, de Lua cheia até Lua cheia, ou de Lua minguante até Lua minguante. Então uma Lua, esse ciclo de Lua começou a ficar cheia, passar pelos outros ciclos e ficou cheia de novo, a gente vai ter a contagem de um mês, que vai equivaler a aproximadamente 4 semanas, 28 dias. 7 vezes 4, 28. Se a gente pegar o ciclo o próximo ciclo, além do mês, a gente vai ter o ciclo das estações do ano. As estações do ano, inverno, primavera, verão, outono, e começou o inverno de novo, a gente vai ter um ciclo que se repete anualmente. Cada um desses ciclos tem aproximadamente 3 luas, ou seja, 3 meses dura uma estação do ano de forma aproximada, e a gente vai ter esse jogo de 3 meses em 4 estações, 12 meses no ano. E a gente percebeu depois o seguinte, que esses ciclos de 4 estações formam o ano. E o ano, pela ciência, a gente entende que é uma volta que a Terra dá em volta do Sol, né? Então, ao mesmo tempo que ela está rodando em volta dela, contando os dias,
ela vai rodando em volta do Sol, fazendo um movimento de translação, e esse movimento vai somar ali um ano. Se a gente botar na conta, no lápis, a gente vai ver que cada ciclo da Lua, 7 dias, vezes 4, 28, vezes 12, a gente não vai chegar nos 365 dias. Ainda vão ficar faltando 29 dias para fechar os 365 dias do ano. Então, o que foi a aproximação que a gente fez? Isso aí foram os romanos já que fizeram essa divisão de tempo ali em 12, né? Em algumas culturas você vai ter os 13 meses do ano, um mês com 29, os outros com 28. A gente dividiu em 12 meses o ano, que vai ter referência com o panteão de deuses ali da Roma Antiga, equivalendo também para os da Grécia Antiga, que é uma cultura bem próxima. Então, esse um ano, que vai ser esse conjunto aí de 13 meses, né, sendo 12 de 28 dias e um de 29 dias, a gente vai diluir esse 13º mês nos outros meses, e a gente vai ter meses ali, ao invés de 28, com 30 ou 31 dias, e só fevereiro que fica ali de fato com 28 dias, que seria a contagem da fase da Lua, né, de 28 dias. Essa noção de tempo, dia, mês, dia, semana, mês, estação, ano, a gente vai começar a ter os ciclos históricos contabilizando em anos. Então, começam-se a se estruturar os calendários, né? Então, a contagem do tempo, tem aluno que confunde isso no ensino médio? Não pode. Estamos no ano de 2020. 2020 o quê, pessoa? Humano. Para quê? 2020 com relação ao quê? O mundo surgiu há 2020 anos atrás? Não. Na nossa contagem, é 2020 anos depois do nascimento de Cristo. Como nós somos uma cultura cristã e essa cultura cristã predomina aí no mundo, a gente vai ter o nascimento de Jesus Cristo como o ano 1. Detalhe importante é que em algarismos romanos a gente não tem o número 0. Né? Então a gente tem o I, que é o 1, 2 Is fica o 2, 3, aí V, IV fica 4, V fica 5, e vamos nessa contagem. Os romanos não contabilizavam o 0. Então na nossa linha do tempo, na cronologia, a gente não vai ter o ano 0. A gente tem o ano 1 e o ano menos 1. Não existe esse ano 0 que nem tem na régua do 0 ao 1. Né? Então a gente tem o 1, que se prolonga ali, e o ano antes de Cristo, que seria o menos 1 para a gente. Então essa noção também tem muita gente que confunde. O calendário cristão contabiliza-se 2020, né? Em cima de um fato histórico, que é o nascimento de Cristo, que foi contabilizado por na época dos romanos, né, por um dos bispos de Roma, Dionísio Diminuto, né, e ele fez uma contagem na Bíblia, tendo relação ali com quem era o imperador romano do período de Jesus, né, e ele vai contabilizar e entender onde seria esse ano 1 numa contagem bíblica. Na história, a gente vai aprender uma contagem científica, muitas vezes. Só que para fins práticos e sociais, a gente usa essa contagem da era cristã, tá? Que é o AC, antes de Cristo, e o DC, depois de Cristo, que está até recebendo novas nomenclaturas aí para a gente perder esse vínculo cristão, mas, de fato, 2020, depois do nascimento de Cristo, que foi no ano 1. As outras culturas que não são cristãs, que não vão ter Jesus Cristo como o Messias, como o profeta, eles vão ter outras contagens temporais. Né? Então, se a gente pegar a cultura judaica, eles vão considerar a contagem da Bíblia, Novo Testamento e Velho Testamento, e eles vão chegar aí por volta do ano 5000 antes de... Deixa eu pegar aqui certinho. Peraí. Show. Então, pessoal, o calendário judaico, ele vai ter aquela divisão dos meses, então ele vai alternar anos de 12, 13 meses, que é diferente da contagem do calendário cristão tradicional, e neles eles vão puxar ali desde o surgimento da criação do mundo, e a gente vai ter uma contagem do ano de 5.780 agora em 2020, que eu estou gravando essa aula. Então o calendário deles, eles estão no ano 5.780, porque eles não fazem a interrupção do nascimento de Cristo para fazer a contagem a partir dali, e eles consideram a data religiosa a partir dos escritos, beleza? Se for para a cultura chinesa, eles vão ter um calendário que também vai levar em consideração o Sol e a Lua.
O ano deles não vai ter 365 dias, vai ter 354 dias, e eles estão no ano de 4718. E se a gente pegar o calendário islâmico muçulmano, eles não vão considerar o nascimento de Maomé, que é o profeta principal deles. Eles consideram a partir de um evento histórico que foi a Hégira, que foi a saída de Maomé da cidade de Meca para Medina, que foi um fato histórico que a gente vai ver no finalzinho do sexto ano, tá certo? Então, eles consideram um evento histórico de um personagem e não o nascimento dele, e aí eles já estão no ano de 1441, né? Sendo que Maomé viveu no período que no ciclo europeu a gente estaria na Idade Média, no ano de 622, que é quando ele vai ter esse evento histórico, né? Então, eles vão estar com o calendário mais curto. Então, calendário islâmico, 1441, calendário cristão, 2020, calendário chinês, 1700, calendário chinês, 4700 e... perdi aqui. 4718 e o calendário judaico 5780. Beleza? Então essa contagem de calendário de ano ela é extremamente cultural. Vai depender da cultura que você vive. Como o mundo vai passar por processos que vocês vão vendo ao longo da história. Hoje o mundo é basicamente um capitalismo cristão que se expandiu. Então, para documentos oficiais, a gente usa o ano de 2020 na contagem, mas não quer dizer que o mundo surgiu há 2020 anos atrás. Quer dizer que Jesus Cristo nasceu na contagem bíblica há 2020 anos atrás, a partir do que os romanos constatam aí, quando eles começam a se converter para o cristianismo. Perfeito? Então, essa aula aqui é sobre a contagem do tempo e os calendários. Fechou? Entenderam isso aí? Então eu quero que vocês se orientem nessa questão. O dia que vocês nasceram, vocês partirem para horóscopo, para astrologia, saber o signo, isso aí vão levar em consideração outros fatores. Qual a lua que estava no dia que você nasceu, qual ciclo, estação do ano, né? Então os ciclos dos meses, dos signos, não é de 1º de janeiro a 31 de janeiro, eles vão obedecer outra contagem temporal que é anterior e diferente dessa nossa contagem cristã, mas também em 12 divisões ao longo do ano, tá certo? Então, prestem atenção nessa contagem do calendário, saibam que não existe só a contagem do tempo cristã, existem outras também, tá certo? Vamos lá.